Mulher, você já parou para pensar que a gente pode estar adoecendo em silêncio? Hoje nós vamos conversar sobre aquela dor que ninguém vê, aquela dor invisível. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou a Bianca Coelho e hoje nós estamos aqui com a psiquiatra doutora Camila Monteiro e eu já quero começar com uma pergunta bombástica. Camila, responde pra mim, psiquiatra é pra louco? E só pra louco? De forma alguma. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e explicando, né, essa questão do ser médico para louco. Está muito longe disso, né? Primeiro que esse conceito de loucura, ele ficou já num passado remoto, graças a Deus. Hoje nós não temos mais esse conceito nessa nova geração que tem visto aí. Eles já direcionam muito na nossa procura mesmo como saúde mental, mas nós que somos de uma outra geração que ainda tínhamos as questões dos hospícios, dos manicômios, ainda ficamos com essa questão de que aquela pessoa que não consegue viver em sociedade devido a um transtorno mental, iam para esses ambientes e assim tinha esse conceito da loucura. Mas hoje não. Hoje o psiquiatra é para os problemas da atualidade. Eu gosto muito de dizer que hoje existe quem trata e quem não trata. Mas não existe mais ninguém com questões de não tenho nenhum transtorno. E digo um pouco para vocês, até explicando um pouco para vocês o porquê dessa transformação, né? Se a gente pegar os nossos avós aqui, né? Os nossos avós na antiguidade, eles dormiam na hora que escureciam e acordavam na hora que clareavam, faziam a rotina do sono de forma adequada. Né? 7, 8 anos de idade, eles iam trabalhar na zona rural, na roça, faziam atividade física, né? Alimentação, comiam o que plantavam no fundo de casa. Alimentação natural, sem hormônios, sem essas questões todas. Então, isso para a gente conseguir entender o que é essa progressão de hoje, a nossa população ser uma população que necessita do tratamento ou dessa visão em saúde mental, que não era algo que era visto tanto na antiguidade, porque eles tinham o pilar da saúde mental. Eles tinham alimentação adequada, eles tinham sono adequado, eles tinham atividade física. Coisa que hoje, na nossa rotina do dia a dia, quem consegue, né, comer sem hormônio, comer Sem agrotóxico. sem agrotóxico, o nosso frango, né, o nosso tomate, quem consegue comer extremamente uma comida limpa, quem consegue fazer a quantidade de atividade física adequada e quem aqui não está exposto à energia elétrica. Então essa Quem seria... não tem estresse, né? Que hoje todo mundo Exatamente. vive num ambiente estressante. E né? toda essa transformação trouxe isso e essa é a necessidade. Então hoje essa questão loucura não existe mais, é um termo totalmente em desuso e a gente trata o quê? Saúde mental dessa população e dessa vida que nós estamos vivendo hoje, né? Vida louca, não estamos loucos. Hoje vivemos... A vida é louca. Hoje trocou, eu acho que trocou um pouco, né? A nossa vida é louca, no sentido de desorganização, mas nós temos que tratar a saúde mental. Então, assim, Camila, todo mundo precisa tratar a saúde mental. Todo mundo precisa olhar para essa saúde mental, né? Porque assim, a nossa parte evolutiva, né, Bianca, nós somos, né, nós principalmente fomos criados em uma época completamente diferente. Não tínhamos micro-ondas, as comidas eram um processo de preparação. Né? Não existia micro-ondas, não existia comida congelada, né? Não existia celular. Quem tinha telefone em casa ainda tinha o tal do disco. Lembra que se você errava, tinha que começar de novo. Era o fiozinho e hoje vocês se imaginam presa num fio, falando num telefone presa num fio? De jeito nenhum. Então imagina, o nosso sistema nervoso foi condicionado nessa formação. E hoje não. Então como se dá conta de viver nessa vida com todas essas coisas que teoricamente eram para vir para nos trazer facilidades? Então nós realmente não conseguimos lidar com essas questões, né? E tudo é para ontem. Hoje você fala aqui, está conversando com o Japão ao mesmo tempo. Só que eu não fui formada assim. O meu sistema nervoso foi formado em outra velocidade. Então a gente tem que olhar para isso. Entendi. E eu só queria fazer uma observação. Gente, quando a gente fala de saúde mental e tratamento, não estou falando que é ter que tomar remédio. De forma alguma. Né? Não é, eu preciso de um remédio controlado psiquiátrico. Não. É a gente tentar abordar um tratamento geral, desde mudança de estilo de vida e sim, quando necessário e bem indicado, um remédio. O remédio, às vezes as pessoas acham, elas chegam no consultório,
achando que o tratamento é medicação, Remédio. é remedicação. Eu vejo muito isso até na questão do retorno, sabe, Clícia? Você como médica talvez entenda isso bem. Ah, mas eu tô bem, eu não preciso ir na consulta, eu tô bem. Como se o tratamento em saúde mental fosse medicação, e está muito longe disso. O tratamento em saúde mental é aquela conversa que nós temos em todos os atendimentos. E aí, como está a sua vida, como está o relacionamento, como está dormindo, o que está comendo, quanto que está de atividade física, ai, não estou fazendo, é aquele incentivo a fazer. Então, a visão do tratamento em saúde mental, a medicação, ela é uma parte e não o motivo. Quando a gente procura o psiquiatra, a gente não procura o psiquiatra para tomar uma medicação. Né? Essa visão é algo que tem que ser mudado. A gente procura o psiquiatra porque tem algo que está me incomodando emocionalmente e eu preciso de um caminho para mudar isso. E esse caminho pode ser só um ajuste na atividade física, um ajuste no sono. Né? Quantas pessoas que me procuram e falam assim, eu tenho insônia. Aí você vê que o padrão de sono é assim. A pessoa, ela dorme 3, 4 horas da manhã, porque está assistindo série, Netflix, aquela coisa toda, é um horário calmo, todo mundo está dormindo. Só que ela acorda 11, meio-dia. Essa pessoa tem insônia? De forma nenhuma, ela só está com um bloco de sono no local errado, mas ela está dormindo a quantidade de sono adequada. Então, nesse caso, por exemplo, dessa insônia, às vezes precisa do médico falar isso. Olha, não é uma insônia, vamos rever isso, vamos ver o porquê você não quer, o que tem durante o dia que te incomoda, você está fugindo do quê, como que está essa rotina nessa casa, que essa pessoa precisa desse dormir. Ela precisa de um momento sozinha e de não estar presente. Isso. Então você entendeu como são muitas coisas para a gente avaliar nesse estou dormindo 3 horas da manhã e acordando às 11? Não é simplesmente o tipo eu tenho uma insônia, o que tem por trás disso? Do que eu estou fugindo, por que dormir nesse horário, por que acordar nesse horário, o que tem de manhã que me impede de acordar de manhã. É N coisas nesse sentido. Então, quer dizer, a única coisa que eu não vou tratar nesse momento é a insônia. Né? Eu não vou dar um remédio para essa pessoa dormir. Ela não precisa disso. Não precisa disso. Eu vou tratar o contexto de que essa falta de sono no horário habitual está inserida. Ok. Ô Camila, e assim, você acredita que os transtornos mentais, eles são mais biológicos ou mais sociais, assim, causados pelo ambiente que a gente vive hoje? Olha, é perfeita essa pergunta, porque na psiquiatria nós temos 2 fatores e eles não respondem de forma individualizada. Quando eu quero dizer isso é assim, existe a questão genética, existe a questão genética. Né? Faz parte até das nossas perguntas se alguém na família tem algum transtorno. Só que o fator genético, ele não é determinante. E isso agora a gente tem visto muito em todas as outras especialidades, graças a Deus, né? Que a sua genética não te define. Né? 15, então, 20% do resto é ambiente. Exatamente. Então você vê que não só na psiquiatria, né? Isso era muito forte na psiquiatria, essa questão da genética, mas hoje a gente vê isso em todas as especialidades. A gente pode ter uma carga genética, mas a gente tem o fator ambiental também, né? Então na saúde mental isso é muito determinante. Então não é só o ambiente e não é só a genética, que seria a parte biológica. Talvez seria uma interação nisso. Não adianta eu só tratar a parte química. O que adianta, por exemplo, se fosse só a questão biológica, eu daria uma medicação, um psicotrópico, ela melhoraria. Mas às vezes o ambiente não deixa ela melhorar. Se eu não melhorar o ambiente desse paciente, do que está causando, não vai resolver. E aí você já deve ter pego então um monte de paciente que ela volta e fala assim, doutora, o remédio não está funcionando, o tratamento não está dando certo. Exatamente. E aí dá-lhe remédio, 2, 3, 4. Eu já peguei paciente usando 4 associações de remédio. E assim, isso chega para mim. Eu não vou te dizer, do meu consultório não sai. É aquela coisa, chega muito isso para mim. E aí eu pego e falo assim, vamos parar tudo. Né? E a gente organiza, os meus pacientes já sabem muito disso, né? Que eles me pedem e eu não dou. É aquela coisa, eles já sabem que eu não gosto de remédio, de muito remédio. É o necessário. Mas chegam nisso, porque dá trabalho às vezes pro médico, a psicoeducação. Ela dá trabalho pro médico. Aquela hora de você sentar e bater de frente com o paciente, mas da atividade física, porque dá trabalho. Então é mais fácil na hora, às vezes, que o paciente faz uma reclamação, a gente aumenta a medicação. Então aí fica aquela... E não resolve. Né? Fica aquele aumento e não resolve. Né? Porque não é só isso. Voltamos para a sua pergunta. Não é só genética e não é só
Fator social. Não, não é. E por falar em fator social, Camila, como que você vê o impacto das redes sociais hoje em dia, principalmente na vida das mulheres, assim? Olha, esse daí, assim, é algo que a gente sabe, nós sabemos de tudo. A nossa parte racional sabe que a vida não é daquele jeito, que a vida que nós estamos vendo no Instagram não é aquela. Racionalmente, todo mundo sabe. Mas emocionalmente, na hora que você está vendo, na hora que aquela coisa mexe, né? Eu vejo que com todas. O que a gente mais escuta é isso, né? A vida social não é a realidade, a vida social não é a realidade, mas isso é racional, né? Mas principalmente as mulheres, elas têm essa comparação. Isso é antigo, né? Não tem aquela história que mulher se veste para mulher, né? Então, assim, isso é antigo, não é de agora essa questão de que a gente tem isso. E agora as redes sociais tornam isso muito evidente, né? Ela torna muito Que evidente. é muita informação muito fácil. Exatamente. E aquela coisa, a mulher, ela se veste para mulher antes, não porque agora só para ela sair de casa. Ela se veste porque ela vai postar a roupa que ela tá pondo, né? Então, ela piorou nesse sentido. É uma autocobrança excessiva, né? Excessiva. A gente não tem dó da gente. Não tem. É exatamente isso, porque agora a gente se cobra não só porque a gente está chegando na festa, a gente se cobra porque a gente tem que postar antes da festa. Sim, para chegar na festa. E é uma necessidade de aprovação externa. Exatamente. Né? Eu tenho um caso que marcou muito na minha vida assim, profissional. Logo que eu cheguei em Rio Preto, eu fazia interconsulta para um determinado plano de saúde e uma vez eu fui chamada no hospital para fazer uma interconsulta de uma mulher. Ela tinha 40 e poucos anos, que tinha uma tentativa de suicídio. E como eram interconsultas, não eram pacientes meus, eu tinha aquela intenção, onde você vai procurar saber da vida da pessoa? Nas redes sociais, para eu entender um pouquinho quem é a pessoa que eu estava indo atender. E me marcou muito, porque naquele domingo ela tinha postado, era uma foto muito bonita, num resort, num hotel com o marido, que estava tudo bem. E eu na quarta-feira... Como assim, Exata, gente? isso, esse caso me marcou muito, entendeu? E eu uso ele, até porque faz muito tempo, e não tem, né, como expor essa paciente, ninguém faz ideia só por essa história, até porque é muito comum, infelizmente, no sentido de que no domingo isso tudo estava nas redes sociais, e na quarta-feira eu estava indo numa UTI, fazer essa interconsulta, né? E ela realmente veio a óbito, infelizmente. Então, assim, isso, são as redes sociais. Meu Deus, é muita pressão, né, Camila? É muita pressão. Você tem que ter uma cabeça muito boa. E acho que a muito sociedade exige muito também, né? A sociedade exige muito da mulher, porque ela exige que ao mesmo tempo que a mulher seja forte e delicada. Ela tem que ser... a sociedade exige que a mulher seja um paradoxo, na verdade, exatamente. né? Exatamente. É bem essa visão, né? É aquela coisa, a gente não pode perder, né? É o ser feminina e ser feminista, né? Eu acho que a mulher se perdeu um pouco nesses dois conceitos, né? E eu acho que é isso que você falou, né? A gente tem que viver nesse paradoxo da delicadeza e ao mesmo tempo da força. Sim. Dependendo da situação, a gente tem que mostrar que a gente é forte, dependendo da situação, a gente tem que ser delicada. Isso é muito complicado. E do homem isso não é exigido, né? O homem é um padrão muito linear. É muito linear. Exatamente. Ô Camila, e você acha que isso contribui para a saúde mental, essa pressão social? Com certeza, né? É aquela coisa, depois que elas saíram na rua e com o sutiã na mão e fizeram assim, nossa vida mudou. Eu falei. Ela falou. Ela falou esses dias. Não, exatamente, filha. Depois que elas saíram na rua, e rodaram o sutiã, nossa vida ali mudou. Aí não se prepararam para aguentar o tranco ali na frente e a porrada que vem, porque vem, exatamente, gente, né? isso. Não tem como. Ó, como tudo na vida, gente, como tudo na vida tem os ganhos e as perdas, né? E é aquilo, ganhamos muito com isso, né? Eu, por todo o preço que pode exigir essa vida nossa, eu não me vejo dentro de casa hoje, né? Sou uma mulher 40 a mais, tenho 46 anos, eu não me vejo dentro de casa com um coquinho, fazendo bolo, com uma dona de sainha, casa. fazendo bolo. Então, assim, essa mulher hoje, que né, eu considero depois dos 40 a melhor fase da minha vida, ela teve esse preço que foi essas mulheres, né? Porque a gente estaria dentro de casa passando roupa ainda, né? E não, nós estamos aqui, né? Lutando e aquela coisa. Mas é um processo, né? É um processo, ele é lento, né? E aí eu queria te perguntar, então, Camila, assim, isso daí é mais incidente no público feminino do que no masculino?
O que sentido? A saúde A mental? saúde mental. Que Alguns é? transtornos na saúde mental. Eu não vou dizer que é mais comum no feminino do que no masculino. As mulheres procuram mais do que os homens. Então, de todos os meus atendimentos, vamos colocar, se vem 7 mulheres para 1 a 2 homens dia, para você entender. Só que quando eles chegam para mim, eles estão muito mal. Tá pior que mulher. Isso. A mulher, ela sente e ela procura. O homem, quando ele chega, ele já não, ele não, o homem tinha mais saída. Não, homem, Clícia, não chega em início de doença para mim, não chega naquele nível início basal, homem não. Mas você acha que pode estar ali andando junto, tanto homem quanto mulher? Eu acredito. E até um pouco mais, né? É que eles têm outras formas de descarregar e tem... O homem, ele tá estressado, ele tá cansado, ele tá naquelas multitarefas, mas a maioria, tá, gente? Não vamos, hoje mudou muito, mas a maioria sai de manhã e volta no final do dia porque tá trabalhando, né? Dificilmente é o homem que sabe se acabou o detergente, que a funcionária não foi, ou que o pano de chão precisa trocar porque aquele tá velho. O homem, ele não tem tanto esse contexto. Então, ele tá estressado, ele tá deprimido, mas ele tem outras válvulas de escape durante o dia. Ele estressa mais fora de casa, no trabalho profissional. Exatamente, porque não tem tanto essa multifunção. Por mais que o homem seja participativo da casa, é difícil aquele falar, nossa, esse pano de chão aqui tá velho, eu preciso ir no mercado comprar outro, sabe? Não tem tanto esse insight. Né? Então, assim, mas quando eles procuram, eles estão mais graves. Homem não procura a um remedinho. Eu lembro até assim, de quando eles chegam para mim, mas é raro, viu, gente? Eu até lembro qual foi esse último caso de tão raro que é. Doutora, eu não estou me sentindo bem, já sou uma pessoa que faço terapia há tanto tempo, há tantos anos, e aí a minha terapeuta que pediu para... Isso é muito raro. Um homem que já teve esse insight, eu já olho até assim, sabe? Tipo assim, quem é você? O que comem? Onde vivem? Sabe? Aquela coisa tipo assim, que já foi na terapia, que já foi na psicóloga, sabe? Tá fazendo certinho, né? Não, foi assim, gente, é aquele olhar de tipo, o que comem, onde vivem, sabe? Assim. Ô Camila, eu tenho mais uma pergunta. Até que ponto a busca, assim, pelo sucesso profissional, pelo sucesso pessoal, pela realização pessoal, até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso não impacta de maneira negativa na saúde mental da mulher? Até o ponto que cause sofrimento. Né? Essa é a questão. Na saúde mental nós não temos exames, diferente das outras especialidades. Então, às vezes, fica aquela dúvida de como que eu sei que é normal e como que eu sei que é patológico, né? Eu posso chegar numa casa extremamente decoradas até os detalhes e ser uma pessoa que gosta de decoração, mas eu posso chegar nessa casa e ser um acumulador. Qual é a diferença em saúde mental? É o sofrimento. Então, respondendo essa sua pergunta, é exatamente isso. Até que ponto a minha busca profissional de sucesso, ela é prejudicial à minha saúde mental? Até o ponto que me causa sofrimento. Esse, então, é individual, não tem uma questão em si. Perfeito. Bom, Camila, agora nós vamos dar início ao nosso quadro, Direta Delas. Então, eu vou te fazer uma perguntinha e você me responde de maneira direta. Mas, se quiser fazer um comentáriozinho assim, pode, porque a gente gosta. E psiquiatra não sabe responder de forma direta, eu já vou começar. Pode explicar. Psiquiatra não, gente, é difícil. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá, então. A falta de apoio emocional é um fator que contribui para a exaustão mental das mulheres? Com certeza, né? A rede de apoio ela é importante em qualquer fase da vida, né? Criança, homem, mulher, rede de apoio ela é muito importante, né? Então afeta sim. E você acha que as mulheres são mais autocríticas do que os homens? Sim, as mulheres se cobram muito mais, né? Isso é uma coisa histórica, né? Que a gente até abordou no começo. As mulheres se cobram muito. As mulheres se cobram muito até porque a sociedade cobra muito dessa mulher, né? Então, desde muito pequena a gente é cobrada, né? Se a criança está comendo demais, a gente não pode ser gordinha, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar muito porque não pode depender. Então, a gente é cobrada desde a infância, né? As mulheres são mais cobradas, então, elas se cobram mais e a sociedade cobra mais. Perfeito. Camila, as mulheres elas têm mais tendência, mais propensão a ter transtornos mentais do que os homens? Por exemplo, bipolaridade, síndrome do pânico, burnout, borderline.
Olha, assim, ó, em estudos, existem as que são mais comuns em mulheres e as que são mais comuns em homens, né? Então, se a gente falar em esquizofrenia, a gente vai falar mais em homens. Se a gente falar em transtorno bipolar, nós vamos falar que ó, é maior em mulher. Mas eu acho que isso agora, tanto nas pesquisas quanto na vida real, tem caído um pouco por terra, porque a sociedade tem mudado. Né? Então, assim, eu acho que esse novo contexto, esse novo lugar dessa mulher bagunçou um pouco, como a gente diz, né? É genética e ambiente. E esse ambiente novo da mulher bagunçou um pouco esse mais homem ou mais mulher. Algumas ainda sim, mas não acho que é regra. Bom, gente, então a gente está encerrando por aqui. Camila, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada por todo esse conhecimento compartilhado com a gente. E não percam o próximo episódio, que a Camila vai continuar com a gente. Beijo, tchau, tchau.